boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, todos muito bem-vindos ao nosso programa desta sexta-feira. Sextou, hein? E hoje, como sextou, você vai aprender como fazer bolachinhas natalinas. Sabe aqueles biscoitinhos lindos, todos decoradinhos, que você pode fazer junto com a família, junto com as crianças. Uma receitinha que é passada de geração a geração, super fácil, super rápida, e você vai aprender aqui no nosso programa de hoje. Também vamos falar sobre pets em condomínio, como ter os bichinhos e ainda assim ter uma boa convivência com os vizinhos, respeitando as regras. E também nós vamos falar sobre fala e autismo e a comunicação, como estimular uma comunicação funcional. Tudo isso você vai aprender aqui no nosso programa de hoje. E eu te lembro, nós temos o nosso WhatsApp, canal sempre aberto para receber as suas mensagens, dúvidas, beijo, abraço, o que você quiser mandar pra gente, será muito bem recebido. DDD é 11 3337 5886. Pode mandar que eu vou ler aqui com muito prazer. Também temos nossas redes sociais, você pode nos seguir em todas as redes sociais, Facebook e Instagram, o Instagram do nosso programa, @nosso programa, e também o @ da nossa emissora Hit TV. O meu também, se você quiser me seguir, será muito bem-vindo, @tabataporte. E é claro, você pode compartilhar o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo no site também, www.hittv.com.br. Compartilha com todo mundo para que esta tarde seja muito melhor, com calor, com a companhia de todos vocês. Agora sim, a gente vai para a receitinha. E hoje nós vamos... Roda a vinheta antes, diretor, por favor, que a gente... Não tem vinheta. Eu errei, falaram aqui pra mim, não tem problema. Falei que hoje sextou, né? A gente já fica com a cabeça assim a mil ao longo da semana trabalhando, não tem problema. Agora vamos pra receitinha. Vamos com a Jenny. Jenny, não liga a loucura não, sexta-feira, né? A gente já fica com a cabeça a mil. A nossa confeiteira de hoje é a Jenny. Nós vamos falar com ela, Jenny Cake, que é mais conhecida. Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Jenny, você trouxe aqui os biscoitinhos natalinos. Sim. Olha, gente, que fofura cada um. E é claro que a gente vai aprender um pouquinho sobre essa receita. Olha só, já estão tocando até a musiquinha de Natal. Estamos no clima, né? Natal chegando. E vamos então aprender essa receita que é super prática. Sim, ela é muito rápida para fazer essa receita. Vamos agora à lista de ingredientes. Antes de tudo, já pega um lápis, uma caneta ou tira foto com seu celular para você fazer em casa. Lista de ingredientes então para fazer o gingerbread ou biscoitinho natalino. 100 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar, um ovo, 275 gramas de farinha de trigo. Esse é para fazer o biscoitinho. Isso. E agora a lista do glacê real, que você vai fazer toda a decoração, apareceu na sua tela. 200 gramas de glacê, 60 ml de água. Então, tudo muito simples, Sim. muito fácil de encontrar no mercado, né? Isso, ingrediente que todo mundo tem em casa, né? Vamos então ao passo a passo. Vamos lá. Primeiro a gente coloca a manteiga em ponto de pomada na batedeira. E põe ela junto com o açúcar. Tá. Então, você colocou a manteiga, coloca tudo, né? Você Isso. colocou tudo. Toda a manteiga, todo o açúcar e agora Isso. vamos bater. E aí mexe um pouquinho até eles complementar tudo. Bateu. Isso aqui é só um pouquinho, só para misturar mesmo. E depois a gente vem com um ovo. Tá. Deixa eu só dar uma raspadinha aqui dos ladinhos. Lembrando, é um ovo só.
Isso. O ovo inteiro, né? Inteiro. Uhum. E aí volta a bater mais um pouquinho. E agora, Jenny? Deixa eu tirar A aqui. textura já mudou, né? Da primeira Isso, vez que deixa eu você pôr aqui. bateu. É. Aí ela fica... Pode mostrar para nossa câmera aqui. Olha só. Isso só até misturar tudo. Certo. E depois a gente já vem com a farinha. Tá. Vai jogando ela aos pouquinhos. Lembrando, 275 gramas de farinha. Tem que ser a medida certinha, senão Isso. vai Se passar do pouco- ponto. Tá. E ele pode ficar muito maçudo e não vai assar direito. Fica gostoso, É. né? A princípio pode misturar com a colherzinha mesmo, porque senão vai fazer muita meleca. Tá. E o legal é que dá pra você ir fazendo ali com a criança. Tem criança em Sim. casa, coloca todo mundo pra fazer junto, né? Aí a criançada adora. Ah, a criançada adora, é lógico, né? E ele é muito fácil para fazer, ele é bem prático. E olha, gente, que fofinho. Aqui você usou uma forminha, né? E dá pra Isso, fazer várias cortadorzinho. forminhas. Com várias formas, né? É, geralmente em casa de produtos para confeitaria tem vários modelinhos. Ou tá aí, agora eu já venho mexendo com a mão, que Tá. é para ele misturar bem. E Que depois... aí fica mais fácil para eu ver. E essa receitinha faz maior sucesso, né? Sim, dá para lucrar bastante agora nas festas de fim de ano com ela. Legal, legal. E ela é bem rápida para fazer. Então, e aí, dá pra fazer, então, naquelas caixinhas de presente, Isso, né? saquinho também. saquinho. Para baratear um pouco o custo. Aham. Personalizado também, né? Sim. Pra poder vender e lucrar, né? Aproveitar essa temporada natalina. É. Tá todo mundo querendo presentear, tem um 13º. Aproveitar, né? Aproveita, vai empreender, né? Ou tá aí lá na loja, a gente costuma vender até assim, sem decoração mesmo. Ah, Aí fica mais rápido para fazer e o Aham. pessoal compra bastante também. E aqui ele já ficou pronto, a massinha. olha só como ficou o ponto. Tá, gente? Então, ela mexeu com a mão, Isso. Ela fica bem firminha. tá? E agora a gente põe ela numa assadeira, alguma vasilha que tiver, Aham. pra gente poder abrir. Coloca um plastiquinho, que é para não grudar. Vamos com uma perguntinha na tela no nosso WhatsApp? Canal sempre aberto, como eu falei, a Cristina de Diadema, Grande São Paulo. Muito obrigada, Cristina, pela sua mensagem. Um beijo para você. Olá, muito boa tarde. Amo o Natal. Adoro quando chega essa época. Como posso lucrar nessa época? Também adoro o Natal, viu? E aí é ótimo que a gente consegue unir o útil ao agradável e vender. E aí, como que ela pode lucrar, então? Ah, com produtos personalizados, biscoitinho, chocotone também continua sendo o produto que mais sai no Natal. E dá para pôr o preço um pouco melhor também nessa época, porque as pessoas estão procurando muito, né? Nossa, e sempre, né? Todo ano não tem como não comprar, não Sim. dar, não presentear alguém com chocotone, panetone. Então, é sempre muito legal. E essa opção de biscoitinho é uma ótima dica, viu, Cristina? Para você que quer começar, né, Jenny? É, porque ele é fácil, rápido, o custo dele é barato também. Aham.
É só a mão de obra mesmo. Que legal. E agora? Tá, aí a gente amassa ele aqui na forminha. Tá. Põe um outro plastiquinho por cima para não grudar o rolo. E aí a gente vem abrindo a massa com o rolo. Deixa ela bem lisinha, não muito fininha, né? Para o biscoitinho não ficar muito fino. E aí, depois aqui, a gente costuma levar 15 minutos pro freezer. Tá. Ah, pro freezer. Isso, Tá. porque aí depois, quando a gente vem com um cortadorzinho, ele não gruda. Aí leva ele pro freezer 15 minutos e Tá. faz a marcação e depois forno. Quanto tempo no forno? Aí uns 15 minutinhos. Ele é bem rápido, nos 180 graus e ficar em cima mesmo, porque ele pode queimar bem rapidinho. Nossa, tá. E aí você pode usar tanto aquele forninho menorzinho, mas aí vai depender da temperatura também, Isso. né? E ali o tempo provavelmente vai ser menor do que o forno convencional no fogão, né? Sim, esse daí tem que ficar de olho, é. Geralmente ele começa a ficar um pouquinho mais escurinho as bordinhas, aí já pode retirar. Já é o ponto. Isso. Então não vai deixar achando que vai fazer um biscoito de chocolate, deixa lá e tá queimado, né? Igual um Isso. carvãozinho. Vai Precisa tirar. ficar de olho. No meu forno lá da loja, que é profissional, é 10 minutinhos certinho. Legal. Tá. Otávio, você quer que mostre cortando algum? Ou... Ah, vamos mostrar pra Deixa eu todo ver mundo se ver eu- como que é o processo? Só vou ver se não vai grudar, porque ela tá em temperatura ambiente, né? E aí depois é só a gente ir moldando ele assim. Ai, que lindo. Então aqui é como se fosse depois do freezer, Isso, certo? depois do Então, freezer. lembrando, ela fez todo o processo aqui da massa, misturou bem, depois amassou, 15 Sim. minutos no freezer, volta, aí sim, Consegue não dá cortar. pra pular a etapa não, Isso. na pressa de querer comer logo o biscoitinho. É 15 minutinhos já. E aí ele Rapidinho. fica mais fácil pra tirar Legal. depois. Olha, bem legal. Eu só vou... Posso, Jenny? Pode. Esse daqui você vai usar agora? Não. Ah, porque eu já ia pegar com a mão, né? Então... Aqui. Fica assim. Ó, que fofinho. Muito bonitinho. Muito, muito, muito. Ai, que gracinha. Agora vamos fazer o glacê. O glacê é ótimo, né? Glacê. Glacê. Falei, sexta-feira, gente, a cabeça já não tá... Vamos fazer o glacê. Glacê, então, são essas decorações aqui. Isso. E aí, Jenny, dá pra usar o glacê? Eu posso misturar com vários tons assim? Ah, pode. Pode. Eu até trouxe o corantezinho e aí é só misturar. Ai, que legal aí. Então, lembrando, pro glacê, então são 200 gramas de glacê e 60 ml de água. Isso. Em qualquer casa também de confeitaria encontra esse pozinho. Aí a gente põe a aguinha. Tá. Dá uma mexidinha antes de levar pra batedeira, pro pozinho não subir todo. Ah, é, pra não fazer, né? É. E a gente leva pra bater de novo. Pra quem não tiver batedeira, também tem a opção de fazer com a cobertura fracionada. Compra a cobertura fracionada branca, que não é o tradicional do biscoitinho, mas também Tá. dá pra fazer, dá pra tingir e deixar bem legal também. Ai, que legal. Então é muito fácil É mesmo. É uma muito. receitinha muito legal, né, gente?
tiver um pouquinho puxentinho assim, já tá pronto. Uns 5, 6 minutinhos. Se quiser bater um pouco mais em casa. E aí, se quiser usar ele branquinho assim, já pode usar direto. E para colorir, é só colocar um pouco de corante líquido legal. nele. Então, eu posso fracionar, né? Isso, e ir vários misturando potinhos. os corantes. Sim. Aí pergunta, né, para sua criança, se você for fazer com o filho, com o netinho, pergunta qual é a cor preferida dele. E, nossa, Acho que vai essa ser é a um parte momento, favorita. vai ser um momento marcante, com Sim. certeza, para a família toda, né? Posso abrir esse? Pode. Pra te ajudar? Obrigada. Imagina. E o corante pode ser em pó ou esse em gel também, fica a critério aí. E a cor fica bem viva, fica bem Olha bonita. que lindo. Eu não vi se a gente... Olha que cor linda. As gotinhas só e já... Mistura, mistura, mistura. Ô, Jenny, você começou na confeitaria faz quanto tempo? Tem uns 6 anos. 6 anos. É. E como que veio a paixão Ah, pela mi- profissão? A minha filha mais velha pediu para eu fazer um bolo Ah, e ela queria comer um bolo. Aí eu falei, vamos comprar, né? Ela falou, não, quero que a mamãe faça. E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia fazer bolo nem nada. nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Aí saí buscando na internet Aham. e aí fiz o bolo e aí a confeitaria me encontrou Ai, ali. que lindo. E hoje, ela tinha quantos anos na época? Ela tinha 5 anos na época. 5 aninhos, É. tá. E aí hoje ela quer pegar assim, na hora que você tá preparando e provar? Sim, ela adora. Ela gosta de fazer bonequinho também, com pasta americana. Ai, que legal. Ai, bem legal. Botar aí pra gente pôr num saquinho de confeitar, Tá. pequenininho, ou até mesmo algum plastiquinho. Aqui ele tinha que ter ficado um pouquinho mais na batedeira. Mas não tem problema, só pra gente mostrar como que fica. Mas o pessoal já viu aqui, né, o resultado. Então, muito fofo e super muito fácil, fácil, né? né? Muito Sim. fácil. Eu falei antes, né, da gente começar o programa, comentei com a Jenny que eu já estava em busca de uma receitinha de biscoito para fazer com meu filho, porque ele adora, né? E eu acho que é uma coisa muito legal para você fazer em família. Além de empreender, que é uma coisa muito bacana para ajudar em casa com aquela rendinha extra, aproveitar esse momento natalino, é um momento muito gostoso de você poder fazer com a criança, né? Então, eu acho que dá para juntar, dá para passar para os avós também fazerem, todo mundo. É uma delícia. É uma delícia, né? Tá, Agora e aí, vamos lá. Posso pegar um Pode. pra demonstrar aqui? Tá. E aí faz um furinho bem pequenininho no saquinho, porque geralmente a Pra decoração... não cair tudo assim, Isso. né? E aí você acabar estragando o biscoitinho. E como os detalhes são bem pequenininhos, Fazer de forma mais delicada. isso. Se não sai um monte, faz uma meleca. Tá, e aí aqui fica a critério, né? A imaginação de cada um. A gente vem fazendo os olhinhos, a boquinha. Aí geralmente esse bonequinho, ele tem o detalhezinho na mãozinha e no pezinho. Ai, que legal. Não precisa ter Olha que muito. fofo. Muito legal. Posso tentar um, Jenny? Pode. Vou tentar aqui, hein, Vamos lá. gente, ao vivo. Meu Deus do céu. Cuidado pra não manchar. Tá. Vamos tentar. Ah, ele ficou com meio zaroinho, mas tudo bem. Então... Ah, tá. Dá, acho que dá, gente. Dá pra Ficou comer. muito bom. Dá pra comer, vai.
Uma estrela feliz, isso que importa. E aí, pronto, Isso. feito. E aí só deixa ele secar um pouquinho, né? Aham. Até o glacê endurecer e aí já tá prontinho. Quanto tempo, mais ou menos, Pro- leva pra secar? Pra Uns ficar 10 assim? minutinhos. 10 minutinhos? Isso. Ah, então tá bom. Dá Uns pra 10 fazer. minutinhos. Depois, pra quem quiser vender, já dá pra colocar no saquinho também, na caixinha. Só Aham. esperar ele secar. Agora, quantos por dia que você costuma fazer, assim? Ou que, para quem está nos acompanhando, né, e queira, então, investir nessa opção, quantos dá para produzir por dia? Com essa, Com essa receitinha. dá uns 30 biscoitinhos, dependendo do tamanho da forminha. Tá. Eles têm mais ou menos umas 20 gramas cada. E aí, pode bater, pode dobrar ela, né? Aham. E pôr tudo junto no forno. Uhum. Dá pra fazer um montão. E ele é rápido também. Ai, que legal. Gente, eu vou provar um pedacinho, né? Porque eu tô aqui olhando, tô passando vontade, então vou provar, vou ver se é bom. Aprovadíssimo. Muito, muito bom. Então você começou a fazer, né, a empreender na confeitaria com a sua filhinha, né? Começou com ela, deu Sim. esse start em você. Você trabalhava antes com outra coisa? Trabalhava com RH, mas eu tinha tirado um tempo para ficar cuidando dela em casa. Então, no momento, eu estava só sendo mãe e dona de casa. E hoje, quando você pensa, né, você olha para trás e vê a profissional que você era de recursos humanos, hoje confeiteira. Te bate assim, nossa, sei lá, que orgulho, ou por que eu não fiz antes? Sim. Fico orgulhosa, assim, de ter conseguido conquistar a loja física, o espaço. Que Bem legal, orgulhosa. que legal. Agora, Jenny, nesse fim de ano, você vende, né, esses biscoitinhos. E como que é a encomenda, assim? No caso, você, Jenny, que você já tem a sua clientela e tudo mais, o pessoal costuma pedir bastante? Sim, o biscoitinho é um clássico mesmo. Sai bastante. E as sobremesas também de travessa. Sobremesa Pudim. de travessa. É. Essa daqui, por exemplo, é uma? Isso, essa é o tamanho Ah. pequeno e nós temos uma maior também. O que tem um nome específico para essa? Tem, essa é bombom de morango. Nossa, gente, vamos dar uma olhadinha? Eu vou colocar esse biscoitinho que eu mordisquei, né? Mas depois eu vou comer de novo. Eu vou pegar um pedacinho pra gente ver como que é. Me conta o que tem aqui, Jenny. Ele tem um creme branco de leite condensado, Ah, tem morangos picados, chocolate em gota e a Tá. trufa por cima. meu Deus. E pegou, né, essa moda. O pessoal gosta mesmo, né, disso assim, ó, dessa sobremesona cheia de chocolate. Sim. Ai, não tem como, né, E gente? o morango é clássico do Natal, assim. A gente coloca outros sabores, mas o morango ainda Jura? É o número preferido? um. Sim. Bom, e aí? Eu vou ficar olhando ou vou provar também? Quando a produção falou, olha, sexta-feira é dia de... Sexta-feira é dia de gostosuras. Eu falei, então valeu a pena. Oferecendo pra minha equipe, tá bom? Esse é pra vocês. Muito bom. E aqui, brigadeiro. Esse é brigadeiro belga, também sai bastante no Natal, as caixinhas presenteáveis. Nossa, brigadeiro belga, gente, é delicioso. Ele é muito gostoso. Como que você costuma fazer com ele? Você vende vários brigadeirinhos ou é aquela coisinha mais assim, delicada para presente? Como Isso, que é? geralmente caixinhas decoradas, né, com o tema. E a gente costuma colocar um confeito também no tema. Um bonequinho, um floquinho de neve, Aham. sai bastante. Ai, que legal. Jenny, eu adorei. Obrigada. Foi muito legal realmente aprender. Adorei comer também, a parte mais gostosa, de fato. Mas foi muito legal mesmo. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando gostou, porque é uma receita, vocês viram, gente, é muito fácil, realmente. Não é porque eu estou apresentando, é realmente muito fácil, até mesmo para quem
não é muito da cozinha, não costuma, né, preparar docinhos, bolo, biscoito, nunca fez, é uma receita super rápida e fácil para você começar, né? E quem sabe dar essa paixão também pela confeitaria. É verdade. Muito legal, Jenny. Eu vou passar os contatos da Jenny, então, se você quiser acompanhá-la, quiser fazer a sua encomenda também, pode procurá-la pelo WhatsApp no DDD 11 933646318, tá aparecendo na sua tela. E tem também o Instagram, @Jenny com H, JHENI, cake.sp. Jenny, foi um prazer enorme, Obrigada, viu? tá? Muito obrigada. Obrigada eu. Adorei. E eu tenho certeza que você adorou também, mas a gente vai fazer um intervalo, é bem rápido, não saia daí, o nosso programa ainda tem muita coisa boa para compartilhar com você. Te espero. E nós estamos de volta com o nosso programa. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez. E neste bloco nós vamos falar de um assunto, olha, que interessa a todo mundo, viu? Porque é a boa convivência no condomínio, especificamente para quem tem pets ou convive com o vizinho que tem pets, hein? Eu acho que você deve conviver com um, viu? Então fica conosco, porque o nosso assunto hoje é extremamente importante. E para falar sobre ele, nós recebemos aqui no nosso estúdio o Léo Moreira, especialista em gestão de condomínios e síndico profissional. Há mais de 30 anos, né? 31 anos para ser mais exato. Olha, 31 anos, então. Exato. Então tem muita coisa para compartilhar conosco. Lembrando, o nosso WhatsApp também, canal aberto para receber a sua dúvida, pode mandar para a gente, o Léo está aqui e vai responder com muito prazer, tá aparecendo aí já na sua tela. Léo, olha, fazendo uma pesquisa ali bem básica sobre a quantidade de pets que tem no Brasil, é um número assim impressionante. São 149 milhões de pets, 149 milhões. Gente, é muita coisa. Então, e não é fácil conviver em condomínio. Com certeza. Né? Não é fácil, não é todo mundo que respeita, não é todo mundo que sabe que não é porque ali dentro de 4 paredes é seu que você não vai se importar com o próximo, né? Com quem está em cima, do lado, embaixo. Enfim, agora, quais são as maiores reclamações, hein? De quem convive em condomínio nesse assunto relacionado a pet? Pergunta excelente. Viver em condomínio não é fácil. Segundo o último censo, 32 milhões de apartamentos em São Paulo, né? É uma quantidade absurda. E a gente viver em condomínio não é fácil, já em família, quanto mais com o vizinho. Então, essa questão de pet é um dos motivos de conflito nos condomínios, né? Existem vários outros, mas o pet principalmente. Então, você tem que partir do princípio de que ter um pet, ter um cãozinho, um gato, enfim, você tem que respeitar a outra pessoa, o seu vizinho. Respeitar de que forma? Então, tem muitas pessoas nos condomínios que têm um cãozinho e ele deixa o dia inteiro ele sozinho, vai trabalhar e o cãozinho fica latindo o dia inteiro. Nossa, sim. Então, você deve estar em casa aí, certamente convive com isso, é um problema. Então, quais são as ações que a gente busca dentro do condomínio para poder dirimir esses problemas, né? Então, conversa com a pessoa normalmente contrata um adestrador, então ele adestra o cãozinho para que ele não lata naquele período, né? Então, tem algumas ações, conversas, respeitar, como eu disse, o próximo. E um problema sério também, Tabata, é a questão do odor, que muitas vezes você não cuida dentro da tua casa, seja o pelo do cãozinho ou os próprios dejetos dele, sai no hall e prejudica todo o pessoal. Então, nesses casos, o extremo, né? Se a pessoa não tomar nenhuma providência, a gente tem que chamar a vigilância sanitária, que vem gentilmente, a prefeitura, juntamente com um veterinário, que dá instruções e cuida até do animalzinho como ele deve ser cuidado e passa as instruções para evitar problemas com o pet com o teu vizinho, principalmente no condomínio. Outro problema também em condomínio
é a questão da circulação. Então você desce com ele, com o teu cãozinho, nas áreas comuns, o cãozinho faz suas necessidades nas áreas comuns, ele sente o odor de outro cãozinho, principalmente no elevador, e ele faz xixi no elevador. Então você tem que estar preparado para levar alguma coisa para limpar naquele momento. Um cão mais agressivo, uso de focinheira, não circular em cima do gramado, não circular nas áreas comuns que normalmente o regulamento interno não permite. Então tem regras, os condomínios têm regras com relação a essa questão do pet, que facilita tanto para quem é morador, quanto para o vizinho, ele traz as regras que são necessárias para você poder conduzir melhor esse assunto. Então, alguns condomínios, ou a maioria deles, tem área pet place. Hoje em dia... Hoje em dia virou uma necessidade. É verdade. Porque o risco de você levar o teu pet na rua é muito grande. Tem quadrilhas especializadas que furtam o cãozinho, enfim. Então, traz isso com a vida. Você tendo dentro do condomínio toda essa facilidade de poder circular com o teu cãozinho lá, é uma facilidade boa, valoriza o patrimônio e traz mais segurança. Com certeza, né? De todo mundo. Então, todo mundo tem que cuidar, né? Exatamente. Agora, com relação a isso que você falou sobre cachorrinho desceu ali, tá na coleira e acabou fazendo xixi. Foi inesperado. O tutor não imaginava que poderia acontecer isso. Sim. Neste momento, isso já é passível de multa, por exemplo, de uma advertência? Ou o tutor, ele percebeu, o cachorrinho fez ali a necessidade, e aí, o xixi, exatamente, né? Ele avisou o pessoal da limpeza, a equipe, gente, desculpa e tudo mais. Isso já inibe ele de receber uma multa, uma advertência, ou o que o síndico deve fazer nessa hora? Se você não tomar nenhuma providência, não é comigo, então é comum você ver nas câmeras hoje, pessoa no celular, ele não está convivendo ou interagindo com o pet. Ele está no celular, o cãozinho está ali, faz a necessidade dele e ele nem percebe que aconteceu isso. Então, nesse caso, ele sofrerá sim uma punição conforme o regulamento interno, lembrando que o síndico não faz as regras, o síndico somente cumpre as regras, porque essas regras do condomínio, a convenção nasce com o condomínio e o regulamento interno ele é aprovado numa assembleia por todos os condôminos. Então, os síndicos têm a responsabilidade de fazer cumprir as regras. Ele não é o que elaborou aquela regra. Então, se a pessoa, se ele infringiu a regra do regulamento interno, passível de notificação primeiro, é um aviso e multa. Essa é a previsão do regulamento interno. Mas se você não consegue evitar do cãozinho fazer xixi, alguma necessidade naquele momento, porque ele sente o odor, como eu falei, de outro cãozinho, você avisar o pessoal da limpeza, ou mesmo você hoje tem uma forma de você levar ou um saquinho, ou algo já apropriado para isso, para no elevador, limpar ali, você não vai ser notificado nem multado. Então, é o respeito que a gente deve ter com o que é de todos, né? que é a área comum do condomínio. Com relação a elevadores, Léo, normalmente existem 2 elevadores, um social, um de serviço, né, que são 2 assim diferentes, e o vizinho insiste em descer pelo elevador social. O certo seria pelo de serviço, né, pelas regras. E aí? Bom, aí é como eu disse, as regras estão no regulamento interno. Então, a pessoa que vive em condomínio, não adianta ele falar, eu não conheço as regras. É sua obrigação conhecer as regras, em primeiro lugar. Se você é o proprietário e você loca a sua unidade, a tua obrigação, inclusive, está escrito na convenção, você obrigatoriamente tem que pegar o regulamento e passar para o seu inquilino. Então, as regras estão aqui, você tem que cumprir. Questão de horário, as áreas locáveis, o que pode e o que não pode ser feito. Muitas pessoas confundem a lei do silêncio. Das 8 às 10 da noite pode fazer o barulho que quiser. Não é bem assim. Você tem que respeitar uma outra pessoa. Então, essas regras estão no regulamento interno. Eu tenho hoje mais de 50 condomínios que a gente faz gestão, né, há bastante tempo. Temos condomínios com 10, 12, 15 elevadores, que nós chamamos de carro de elevadores. Então, sempre o transporte de lixo, o transporte de materiais, mudança,
e o PET sempre pelo elevador de serviço, salvo, como você falou, só tem 2 elevadores num condomínio menorzinho, um social e um de serviço. Se o social tiver quebrado ou de serviço tiver quebrado, há uma exceção com relação a isso. Mas utilizou fora da regra, notificação e multa. Ô, Léo, com relação a raças, a determinadas raças, Sim. né? Há muitas polêmicas, há muitos casos, né, de raças de pitbull, principalmente, né? A gente vê muitos ataques. O condomínio, ele pode proibir, pode restringir determinadas raças no condomínio? Não. Há algum tempo, alguns condomínios resolveram proibir ter um pet no condomínio. Chegou até esse extremo. O Superior Tribunal de Justiça determinou que não pode proibir de ter um pet. Então, parte desse princípio. O Código Civil Brasileiro, Código 1336, ele fala sobre o respeito da outra pessoa. Tá? Então, juntando essas questões com a legislação, principalmente São Paulo, tem uma legislação a respeito da questão de raças chamadas raças perigosas. Então, a pessoa tem um pitbull, mas ele é muito manso. Então, para o dono, sempre ele é manso. Né? Quem nunca aí ouviu, não, ele não morde. Né? Então, essa legislação municipal aqui de São Paulo, ela determina algumas raças que são obrigatórias a utilização de focinheira. Mas a gente está cansado de ver raças não definidas, o chamado vira-lata vulgarmente, que eles também são agressivos. Então, você tem que tomar cuidado com cães agressivos. Então, evite esse problema, porque quando... Eu já vi várias vezes acontecer isso, de um cãozinho encontrar com o outro dentro do elevador e se atracarem e dar uma confusão. Então, o uso de focinheira, peque pelo excesso. Né? Coloque a focinheira, tem crianças, o cão avança normalmente a criança passa correndo perto de um cão, ele ataca. Então, é esse bom senso que a gente sempre pede dentro do condomínio para que não haja problema, que você não tenha problema com relação a isso. É que a gente sempre pensa, né, que nunca vai acontecer conosco e aí a gente acaba arriscando. Mas como o Léo falou, é extremamente importante, né, para a regra de boa convivência e evitar qualquer risco. O condomínio tem outros pets, tem idosos, tem crianças, então não dá para arriscar ir sem focinheira, andar sem a coleira, com todos os equipamentos adequados, como ele disse, é melhor pecar pelo excesso. E aí, lembrando, né, se você convive em um condomínio, seja de casas, de prédios, é extremamente importante que você leia o regulamento, né, para que você não seja ali um motivo de, sabe, entre aspas, falação, a reclamação. É muito importante e também, principalmente de tudo, né, participar das assembleias. O Léo estava falando, né, o síndico, ele não cria as regras, ele não cria nenhuma norma do condomínio, mas isso é feito nas assembleias. E a gente sabe, né, gente, não é todo mundo que participa, não. E aí depois acontece alguma coisa, mas a pessoa quer reclamar. Mas, poxa, não é que você não pode reclamar, você pode, você é condômino. Mas é extremamente importante que você participe, né, para que você tenha realmente direito à fala, né, Léo? Então, a gente costuma perceber no dia a dia que 20% no máximo dos condôminos participam da Assembleia. Então, ele não toma decisões, quando há um rateio de uma obra necessária, ele tem uma surpresa quando recebe o boleto. Então, quando ele recebe o boleto, ele fala, mas eu não sei que despesa que é essa, então. Foi feito na Assembleia, foi definido em Assembleia. Claro que existem alguns quórum específicos para determinadas votações, mas o que diz respeito a investimentos, obras necessárias, você tem que pagar. Ah, mas eu não vou pagar. Não tem como. Bem-vindo ao condomínio. Né? Você tem que pagar. Os condomínios são regidos por uma legislação federal. A partir do momento que a Assembleia é feita, distribuída a ata e registra no cartório de títulos e documentos, eles tornam um documento público. Se tornando um documento público, você tem que cumprir aquilo, você querendo ou não. Com certeza. Então, participe da Assembleia, participe das decisões, aquilo é de vocês. Eu sempre costumo dizer que o síndico ele é passageiro, né? Principalmente um síndico profissional. Sendo passageiro, você que mora no condomínio, isso vocês
viverão talvez até velhinhos lá. Então, participem das assembleias, das decisões e compartilhem. É um encontro social, não é para discussão, é um encontro social. Verdade. Léo, foi um prazer enorme te receber agradeço. aqui e falar desse assunto importantíssimo, né? Milhões de brasileiros têm pets e você convive com algum, seja do seu vizinho ou na sua casa. Foi um prazer enorme. Eu vou passar os contatos do Léo, se você quiser entrar em contato com ele, tirar dúvidas, enfim. Fica a seu critério. O Instagram é @síndicoacorp, síndicos-acorp, está aparecendo na sua tela. O telefone DDD 11 4673 1045. E o Léo compartilha várias dicas lá no Instagram, viu? Vale a pena seguir. Muito obrigada, Léo. Um prazer. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, porque o nosso programa volta já já. E nós estamos de volta com o nosso programa. Muito obrigada por ter aguardado a nossa volta, porque neste bloco nós vamos falar sobre autismo e desenvolvimento da fala. Olha, é um assunto muito importante, porque são milhões de crianças autistas, crianças sendo diagnosticadas, adultos também sendo diagnosticados, né, tardiamente com autismo. E a gente vai falar sobre esse assunto que, olha, é muito, muito importante. As causas, os desafios, estratégias para estimular uma comunicação funcional. E aqui no nosso estúdio, para falar do assunto, nós recebemos a Letícia Sena, fonoaudióloga e doutoranda pela Universidade Federal de São Paulo. Letícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui falar conosco ao vivo no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer imenso e uma honra estar aqui. Uma honra toda nossa. Letícia, vamos lá. Primeiro de tudo, a fala é um marcador de desenvolvimento? Qual que é a importância, né, da fala? É fundamental, né? Porque a fala é um dos meios de comunicação que a gente usa para existir. Então, se a gente não consegue se comunicar, a gente praticamente não existe. É a comunicação que viabiliza tudo, né? Então, por exemplo, ter mais para frente o emprego, conseguir aprender a ler, entender como funcionam as regras do ambiente, entender uma brincadeira. Então, a fala é um meio que a gente usa para se comunicar. E se ela não está presente, ou se ela não é possível, a gente precisa buscar outras ferramentas de comunicação, porque a comunicação tem que acontecer. Agora, quais são os sinaizinhos de alerta para que nós vejamos que tem alguma coisa que não está caminhando da forma que deveria, né? Especificamente falando de quem tem bebês, de quem tem crianças pequenas. Então, como a gente perceber ali, isso daqui tá complicado. Ele chegou ao 10º mês, por exemplo, ainda não balbucia, e aí? Sim, então lá pelos 7 meses, as crianças começam a repetir sons silabados, que é o balbucio, mamamá, papapá. Antes disso, mais novinhos ainda, eles já vocalizam com alguma intenção, para chamar atenção, dão risada, fazem sons guturais para poder explorar, né? Então, se é uma criança que desde pequenininha já não está explorando, depois não faz essas sílabazinhas, com 1 ano não fala algumas palavras, aos 2 não faz 2 palavras e aos 3 não está fazendo frases, isso é sim um marcador, né, de um atraso muito significativo e que pode impactar em várias outras coisas da vida. No caso de uma criança que tem autismo, esse é um alerta. Não necessariamente a criança que tem um atraso na fala, ela tem autismo. Não necessariamente, porque o que acontece? Existem 2 critérios diagnósticos para autismo que são comportamentais, que é os padrões restritivos ou estereotipados de comportamento. Então, a criança ela vai ter um apego maior do que o esperado em algumas coisas.
que nem todo mundo gosta ou não é compatível com a idade, ou ela vai ter movimentos repetitivos e também déficit de comunicação social. Como o autismo ele acaba gerando um atraso do desenvolvimento global, é muito comum que crianças autistas, na infância, o primeiro marcador que leva a família a buscar terapia e tentar pesquisar o diagnóstico é a ausência de fala, é o atraso da fala. Mas existem autistas, por exemplo, que não apresentam atraso de fala, são outras questões, né? Só mais voltadas à interação social, ao comportamento, a esses padrões restritivos, sabe? Sim. Agora, falando sobre uma pesquisa, né? Eu comentei contigo anteriormente, uma pesquisa publicada numa revista americana indica que 63,6% das crianças autistas, elas recebem um diagnóstico de apraxia. O que seria isso? A apraxia de fala é uma dificuldade, é uma alteração motora da fala, né? Então, na fono, só para deixar um pouquinho mais didático, na fono a gente faz uma divisão de 3 caixinhas. A comunicação é uma caixinha, a fala é uma caixinha e a linguagem é outra caixinha. Então, a criança que tem apraxia de fala, ela pode até ter a sensação de viver numa prisão, porque ela vai entender tudo. A linguagem, ela pode ser muito boa. Ela vai entender os contextos, ela vai querer brincar, ela vai querer se expressar, mas a fala não vai acontecer e vai prejudicar a comunicação. Então, crianças que têm essa apraxia de fala podem ter dificuldade de vocalizar, podem ter dificuldade de aprender sons novos ou juntar sons na fala. Mais para frente, com o tratamento, ela pode apresentar dificuldade com a prosódia. Então, enquanto a gente conversa, a gente faz várias entonações, né? Uma entonação ascendente, oi, tudo bem? Ou descendente, oi. A gente pode fazer essas modulações. Quem tem apraxia, depois de muito tempo de tratamento, pode inclusive ter dificuldade com a prosódia, que é esse ritmo, essa velocidade, né, de fala. Então é uma dificuldade motora, é quase como se fosse uma prisão, porque é isso, ela entende, mas não consegue expressar. Agora, com um tratamento adequado, independentemente do nível do autismo, nível 1 de suporte, 2 de suporte ou 3, ela consegue desenvolver essa comunicação, a fala? Então, a comunicação, o nível de comunicação tem muito a ver com o nível de suporte, né? Então, o autismo, como você acabou de trazer super bem, tem 3 níveis de suporte, né? O nível 1 é um nível mais leve de suporte, geralmente essas crianças desenvolvem fala, né, funcional, precisam de pouca ajuda para várias coisas, escolhem o que fazer, enfim, interagem. No nível 2 de suporte, a gente precisa dar um suporte mais substancial para essas crianças. E no nível 3, totalmente substancial, né? No nível 3 pode existir até a ausência da fala. Então, se a criança tem apraxia e ela é nível 1 de suporte, porque ela não tem outras comorbidades, a chance dela desenvolver a fala fluente é gigantesca. Mas, se ela é autista, tem apraxia de fala e é nível 3, tem outras coisas além do autismo, como uma deficiência intelectual, uma outra dificuldade motora associada ao autismo, vai ficar mais difícil dela conseguir chegar na fala fluente, mas a terapia sempre vai ajudar, porque a gente consegue garantir que eles se comuniquem. Tem muitos autistas que não desenvolvem fala, né? A gente estima em algumas pesquisas que fica entre 25% a 35%, mas eles conseguem se comunicar por pranchas de comunicação, por gestos, por outros meios de comunicação de forma muito fluente, aprendem a ler, né? Têm opinião, podem até soltar comentários como, poxa vida, que chato, por pranchas de comunicação. Então, sem comunicação, não fica. Mas pode ser, né, que a fala seja muito prejudicada, dependendo do que está associado ao autismo. E tem a ver com o nível de suporte. Olha, mas, enfim, né, o tratamento, ele faz toda a diferença, né? Muita. Quando a gente conversa, enfim, com pessoas que têm alguma criança, um filho, um adolescente que tem autismo e fala, nossa, depois do tratamento, ele melhorou muito, porque tem essa diferença, né? Com certeza. O tratamento, ele tem esse papel de aumentar a qualidade de vida
e autonomia. Verdade. Independente da quantidade de suporte ou de adaptações que a gente precise fazer, eles chegam lá. Então, pessoas não oralizadas, né, que não conseguem desenvolver a fala, por exemplo, elas podem ter um emprego, elas podem ler, elas podem se casar, elas podem fazer várias coisas, se a gente der outras ferramentas para eles. Mas eu só queria deixar claro que uma criança com apraxia pode sim chegar à fala fluente. Temos vários casos de sucesso, né, inclusive. Então, a apraxia não é o principal fator, né, nesse caso. Pode ser o próprio autismo, né, e outras comorbidades associadas ao autismo, que vão atrapalhar mais esse processo terapêutico, dificultar os treinos motores, porque a apraxia é uma dificuldade motora, então é uma terapia em que a criança tem que repetir, ela tem que se corrigir, ela tem que ter paciência. E aí, se ela não entende essas coisinhas, né, prestar atenção, as regrinhas, fica difícil. Uhum. Aí o prognóstico é pior. Certo. Tem como a gente fazer esse estímulo em casa também? Tem, com certeza. Que pergunta linda essa, porque eu sempre falo, eu brinco, né, que sem os pais o terapeuta não é nada. Tem que andar alinhado, né? Tem. Então, vai ter aquele momento no consultório, mas sempre tem uma lição de casa, né, que a gente passa, compartilha com a família, porque vocês, pais, estão com essas crianças em todo momento. Né? Então, vocês passam pelas exceções à regra, vocês vivem os momentos mais inesquecíveis da vida da criança com ela. Não tem como substituir isso. Nenhum terapeuta, por melhor que seja, não substitui isso, né? Então, sim, tem como, aí a gente passa tarefas e aí é só seguir. Que legal, porque tem aquele afeto, né? Aquele carinho que só a família é capaz de dar naquele momento, né? Eu queria destacar que a Letícia tem um livro, eu até falei para ela, a capa é linda, gente, olha só, Desmistificando o Autismo. Conta um pouquinho pra gente, esse livro, aliás, né, complementa todo esse nosso bate-papo, porque aí a pessoa pode correr atrás, conhecer melhor o seu trabalho e entender melhor sobre o autismo. Com certeza. Então, esse livro, eu coordenei esse livro, ele traz vários capítulos, então terapeutas, advogados, médicos escreveram, né, a sua contribuição sobre o que fazem, né, nessa questão do autismo, nessa luta, né? E aí a capa, ela foi feita por crianças autistas que frequentam o Instituto Índigo, que é a minha clínica. Então, aí depois que elas mandaram os desenhos, eu contratei uma artista que juntou, mas elas que são culpadas aí pela beleza desse livro. Que legal, é muito bom, né? Você compartilhar toda a sua experiência, né? A dedicação de vida ao assunto, porque são milhões de pessoas com autismo, né? E a gente sabe o impacto na vida das famílias, principalmente de quem é diagnosticado com autismo, né? E as famílias vivem no começo, quando recebem aquele diagnóstico, uma espécie de luto, né? Então é todo um processo, então precisa que todo mundo se conscientize sobre o autismo, o transtorno do espectro autista, né? Entender que não é uma doença, né? É uma condição e todos nós podemos nos capacitar a prestar o apoio, né? Para que a sociedade conviva melhor com pessoas atípicas, né? Agora, Letícia, como a comunicação funcional e a linguagem funcional e a comunicação funcional se diferenciam? Tem alguma diferença? Comunicação e linguagem, comunicação funcional, linguagem funcional. A gente tem que pensar que a linguagem é todo o processo que acontece dentro da nossa cabeça. É um processo muito interno que envolve várias áreas do cérebro. Então, a área visual, a área motora, a área auditiva dos sons daquelas palavras, daquele vocabulário, né, que eu tenho. Então, a linguagem é esse conhecimento, é esse vocabulário, a formulação de frases, os processos internos que estão na nossa cabecinha. E aí a gente tem a linguagem receptiva, o tanto que eu entendo, e a expressiva, o que eu comunico, né? E aí a gente chega na comunicação, que a comunicação é a hora da prática. A gente tem que pensar que ela é a hora da prática, é onde tudo acontece. Não existe uma pessoa
que passe a vida sem se comunicar pelo menos uma vez. Porque a comunicação é isso, é tudo que nasce da interação de um ser humano com um meio. Se eu fizer assim pra você, não comunica? Sim. Se eu fizer, comunica. Então, Só pela expressão, né? Já diz tudo. sim, a nossa entonação com a mesma frase, por exemplo, não. Né? São coisas diferentes. Então, tudo isso é comunicação, Legal. é a prática. É a prática, né? A gente está quase acabando, Letícia. Eu queria só que você rapidamente pudesse passar, né, uma orientação para os pais, para as pessoas que estão nos acompanhando e talvez tenham um autista na família ou conheçam, né, a amiga que tem um filho autista, enfim. Passar para a gente uma orientação sobre a importância, né, de buscar um tratamento adequado com um fonoaudiólogo, um especialista mesmo. Bom, a principal orientação que eu trago é da gente não deixar isso para depois, né? No desenvolvimento, cada segundo importa e conta. Quanto mais jovens nós somos, mais plástico é o nosso cérebro, mais ele está propício a receber novas informações. Então, se você percebe algumas questões no desenvolvimento do seu filho que atrapalham a qualidade de vida dele, as interações dele, as brincadeiras dele, não deixem para depois. E uma vez que esse processo já começou, a importância da atuação da família é fundamental. Estejam próximos, né? Sigam as orientações e não desistam, porque o autismo é uma condição, é classificado como um tipo de deficiência, é um funcionamento, mas com as adequações, né, do ambiente, com às vezes pequenos suportes no dia a dia, eles podem ir muito longe. Então, não desacreditem, né, desse processo de luta mesmo, porque eles podem ir muito longe. Com certeza, adorei o bate-papo, foi uma delícia e aprender mais. Eu vou passar os contatos então da Letícia para você que quiser acompanhá-la. O Instagram é @FGA de fonoaudióloga _Letícia Sena. O Facebook também aparecendo na sua tela, fonoaudióloga Letícia Sena. Letícia, muito obrigada, um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, o prazer é todo meu, Tabata. Muito obrigada, até a próxima. Até. A gente encerra o nosso programa desta sexta-feira. Muito obrigada para você que nos acompanhou até o final. Foi uma delícia passar a tarde com você. Continue ligadinho na nossa programação, nos siga nas redes sociais. Muito obrigada, um beijo e um ótimo final de semana.